Uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Deixa eu mudar essa câmera aqui de novo. Agora, toda vez que eu entro na live, eu seleciono a minha câmera e o Facebook vai aqui e muda, gente. Aí muda a imagem não fica legal, enfim. Eu quero agradecer a você que está aqui presente na live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre epidemia de coronavírus, como fica a cuidadora diante dessa situação. Então, nós vamos conversar alguns aspectos relacionados à cuidadora formal, alguns aspectos relacionados à cuidadora familiar, também os desafios que nós temos. Também quero conversar com você um pouco sobre o pronunciamento do nosso presidente ontem e qual a postura que nós, profissionais de saúde que estamos envolvidos com a pessoa idosa, você que é cuidador também, qual a postura que o próprio idoso precisa ter diante de uma situação dessa, de desrespeito com a própria vida do idoso, tá bom? Então fique comigo na live de hoje. A sua presença aqui é muito importante, tá bom? Vamos colocar a live aqui para eu acompanhar vocês. Deixa eu ver quem já está presente aqui com a gente. Vamos lá, já temos algumas pessoas presentes aqui. Fátima Polido, quem mais estiver presente aí também pode dar o seu boa noite. Vou ajeitar a câmera aqui para ficar legal. Acho que agora ficou legal, né, gente? Então, eu tenho ficado muito preocupada com os últimos acontecimentos, né? Essa questão do coronavírus, Covid-19, que é uma questão de saúde, tem se tornado uma briga política, né, gente? Infelizmente, quando todos nós, a sociedade em geral, deveria estar unida para preservar a vida de todos nós, e é claro, em especial a vida dos nossos idosos, estão havendo aí brigas políticas nesse meio tempo. E a gente precisa conversar sobre isso, porque as cuidadoras estão exaustas, estão cansadas, não sabem mais o que fazer. A OMS diz uma coisa, as sociedades médicas, junto com a OMS, trazem um posicionamento, o presidente traz outro posicionamento, as cuidadoras não sabem mais o que fazer. Então, hoje estou aqui para a gente conversar sobre isso, pensar estratégias, mas antes de tudo, eu queria saber como vocês estão se sentindo, como que tem sido para vocês essa experiência dos últimos dias. Eu queria que vocês colocassem aqui para mim a mensagem de vocês. É muito importante saber como vocês estão, para que a gente possa juntos, né, nos fortalecer para de fato passar por essa situação que não tem sido fácil, mas que a gente vai vencer, vai dar certo, mas é preciso muita paciência, né? Quero dar uma boa noite aqui para Maria Teodoro. Maria, coloca para mim como tem sido sua experiência. Fátima Polido também, como que tem sido aí, Fátima, com sua mãe? É muito importante para mim entender como que vocês estão, né? Para que a gente possa, que eu possa de fato conseguir auxiliar vocês. Bom, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é assim: nós precisamos ter esperanças, porque a situação ela vai mudar, tá? A gente tem visto, como a gente tem visto na China, a Itália já está diminuindo, né, aos poucos o número de casos, o número de mortes ainda, a situação ainda está bem aflorada, mas a situação aos poucos vai melhorando. Mas esse melhorar vai demorar um tempo, né? Então acredita-se, por exemplo, que em média, aí nos 2 meses, é que a gente vai ter uma curva grande de doentes, né? Uma curva grande de mortes, depois isso vai diminuir, mas a epidemia vai continuar um tempo, né? Mas vai passar. A gente vem tendo aí, no campo das pesquisas, né, remédios promissores no tratamento do coronavírus, mas a questão é, gente, vacina para coronavírus vai sair daqui a no mínimo um ano aproximadamente, é o que se espera, pelo menos, né? O que se diz no campo científico. As medicações que estão sendo utilizadas agora estão em testes, provavelmente daqui nos próximos dias aí nós teremos um esquema de medicação, um protocolo de medicação para tratar aquelas pessoas que vão ser diagnosticadas com o coronavírus. Mas a questão é, gente, o problema, quando a gente fala de isolamento, e aí eu vou conversar com você, cuidadora profissional, como tem que ser, você que é cuidadora familiar, quando a gente fala de isolamento, por que é preciso isolamento? Porque se tem muita gente doente, repetindo isso, que a gente precisa entender isso, a maioria da população vai ser infectada com o tempo, ok.
vamos ser infectados nos próximos meses, 1, 2, 3, 4, 5 meses. A maioria de nós vai ser infectada, sim. Mas a questão é, isso não pode acontecer de uma vez só, né? Os protocolos de medicação, como eu falei, ainda estão sendo estudados, ainda estão em testes. O sistema de saúde não dá conta de tantas pessoas doentes, né? Imagina tantos idosos doentes, não dá conta. Então, quando a gente fala de isolamento, quando a OMS vem falar sobre isso, quando as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e tantas outras mais, de oncologia, enfim, várias sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva, de Bioética, se posiciona a favor da quarentena, do isolamento, é porque o sistema não dá conta. Nós não temos remédio para todo mundo, não temos estrutura hospitalar para todo mundo, não temos médicos para todo mundo, enfermeiros para atender todo mundo. Então, por isso que a gente precisa achatar a tal curva que todo mundo fala, né? Então, o isolamento é primordial, mas a nossa presidência da República está indo contra tudo aquilo que no campo científico, os pesquisadores, a própria Organização Mundial da Saúde, os países que estão sofrendo com a pandemia, as atitudes que eles tomaram e que depois conseguiram diminuir o número de casos foi com isolamento. Então, a gente parte de toda essa experiência desses outros países para poder criar as estratégias para o Brasil. Infelizmente, o que está acontecendo aqui é que a gente está sendo orientado a seguir o contrário. E aí, como que fica cuidadora nessa situação? Como que fica o idoso? Como agir, né? Então, por isso que eu quero conversar sobre esse assunto com vocês. Quero dar uma boa noite aqui para Cleusa Santana também, né? Maria colocou que está muito ansiosa, está preocupada. E o que acontece com a cuidadora, né, Maria? Maria colocou aqui para mim também que está se sentindo isolada, né? Eu vou falar até sobre esse ponto daqui a pouquinho também, né, Maria? Maria Lourdes também, seja bem-vinda. O que acontece, né, gente? Primeiro, retomando, então vocês entenderam, a gente precisa continuar com o isolamento, né? Segundo ponto, antes da gente conversar sobre essas questões das cuidadoras, que a gente precisa muito entender, compreender e ajudar essas pessoas, a gente vai falar sobre isso. Mas o segundo ponto, então, essa questão das informações conflituosas. O que eu, Juliana, tenho para indicar a vocês, enquanto profissional de saúde, que tem experiência com idosos, né, quanto pesquisadora também, a gente tem que seguir o que está falando a Organização Mundial da Saúde e as sociedades médicas. O que eles dizem é que a gente precisa se isolar, não tem forma melhor de prevenir. Não adianta descobrir que as medicações, os protocolos de medicações estão fazendo efeito, né? Na próxima semana, daqui a 2 semanas, você descobre que está tudo certo, pode-se utilizar essas medicações. Ok. Só que o tempo de internação de uma pessoa, isso que a gente precisa entender, uma pessoa que apresenta coronavírus e que agrava, e aí, portanto, agravou, vai precisar de internação hospitalar, ela vai precisar ficar no mínimo de 10 a 15 dias no hospital. E aí é que é a questão, não temos vagas para todo mundo. Ainda que esse protocolo que está sendo estudado surja efeito, dê tudo certo, né? A gente não vai ter vaga para todo mundo ficar no hospital de 10 a 15 dias. Então, o fato é, a gente precisa prevenir a ocorrência. Vai acontecer futuramente? Provavelmente vai acontecer, mas os hospitais não vão estar lotados, o tratamento vai poder ser feito com mais tranquilidade, e é isso que a gente tem que evitar, e focar não em informações do presidente, infelizmente, informações da Organização Mundial da Saúde, informações da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É nisso que a gente tem que focar, tá bom? Então, esse ponto que eu quero lembrar para vocês. E aí, hoje, por exemplo, ontem o presidente falou no pronunciamento dele, que a gente tem que fazer isolamento vertical. O que é isolamento vertical? O que ele quer falar com isso? A gente isola só os idosos e não isola as outras pessoas. Só que, imagina, eu tenho um idoso aqui em casa, né? E aí ele está isolado, eu não. Eu vou sair, imagina a situação da maioria das pessoas, vai sair de casa, vai pegar ônibus, vai trabalhar, vai lidar com várias pessoas, vai lidar com aglomerações, e aí vai ter contato com o coronavírus e vai ser infectado. Provavelmente uma pessoa que é mais jovem, provavelmente, porque a gente tem casos de pessoas mais jovens, inclusive também, que estão morrendo, né? Provavelmente essa pessoa vai ser infectada. Pode ser que os sintomas dela sejam leves, ela não precise de internação, talvez nem apresente sintomas, mas ela vai passar para o idoso. Então, é por isso que as sociedades, a Organização Mundial da Saúde indica, não temos que ter isolamento vertical, tem que ser horizontal, ou seja, todo mundo isolado por um tempo. Existe uma preocupação com a questão econômica, sim, a gente sabe
que as pessoas parando de trabalhar um mês, a gente não sabe quanto tempo, pode ser um mês, 2 meses, né? A China, agora as pessoas já estão retomando a vida delas. Pode ser por aí, um mês, 2 meses, vamos supor, não sei o tempo, a gente não tem como prever, que as pessoas fiquem sem trabalhar. Vamos ter problemas econômicos? Vamos, mas a economia a gente recupera, né? O Estado, o governo, ele tem que ajudar a gente nesse sentido. E as empresas também que lucram, que é uma coisa que já está sendo discutida, que tem um lucro muito alto, também pode auxiliar a sociedade nesse momento, né? Então, é importante que a gente entenda que temos que isolar todo mundo de fato. Alguns setores essenciais têm que funcionar. Profissional de saúde não pode parar de trabalhar. Supermercado, né? Existem situações, farmácias que são essenciais. Mas se a gente não isola, se todo mundo volta a trabalhar, a gente vai ter um número muito grande de pessoas doentes. Quem vai sofrer mais são os idosos, como a gente já sabe, né? A gente já conversou aqui. E aí eu quero conversar com vocês um pouco dos desafios das cuidadoras, né? Algumas cuidadoras profissionais têm enviado mensagem para mim. A preocupação delas elas querem ajudar, querem estar junto com os idosos, mas ficam preocupadas, né? Então, primeira coisa, eu quero conversar com você que é cuidadora, você que é familiar. Se você tem condições nesse momento de arcar com cuidado integral, né? O que eu indicaria para você é que você liberasse a cuidadora profissional. Por quê, gente? Teoricamente, essa cuidadora profissional teria que estar isolada como o idoso. Por quê? Porque o coronavírus pode atingir essa cuidadora. Uma vez que atinge essa cuidadora e ainda que ela não tenha sintomas, ela vai transferir para o idoso. Então, ainda que ela faça higienização das mãos, né? Ainda que ela tome banho quando chega na casa do idoso, se ela estiver infectada e não souber, ela pode espirrar em qualquer lugar da casa e vai acabar passando, respirando aí, passando essas gotículas para o idoso. Então, assim, o ideal seria que nesse momento os idosos fossem cuidados pela própria família, né? E aí existem situações e situações, porque tem situações também, como eu falei, setores essenciais vão estar funcionando. Então, se esses setores essenciais estão funcionando, alguns familiares de idosos vão estar trabalhando e vão precisar da cuidadora, né? Então, a gente teria algumas opções aí. Uma opção seria esse familiar investir um pouco mais de dinheiro e ver com esse cuidador a possibilidade, a probabilidade, se for um cuidador solteiro, né? Um cuidador que não seja casado, ou cuidadora que mora sozinho, mora sozinha, enfim, que conseguisse passar um tempo na casa desse idoso, né? Que fosse uma semana, 2 semanas. Não, eu não quero dizer para vocês, gente, trabalhando em plantão, em tempo integral nesse tempo, não é isso, né? Mas tentar estabelecer de alguma forma um diálogo. Nesse momento a gente tem que pensar na questão de solidariedade e a gente tem que pensar na saúde de ambos, né? Tanto na saúde da cuidadora quanto na saúde do idoso. Então, assim, se não houver possibilidade nenhuma da família liberar, não tem condições, a família tem que trabalhar. Se essa cuidadora tiver condições, né? Se tiver um local na casa dessa família que a cuidadora possa ficar após o horário dela de trabalho, também seria interessante. Óbvio, eu não estou falando aqui de regime trabalhista. A gente sabe que cuidadoras de idosos não pode trabalhar ininterruptamente, né? Todo mundo sabe disso. A cuidadora que trabalha de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, ela tem o horário dela, que são no máximo 8 horas de trabalho por dia, assim como o trabalhador doméstico. Ou temos as cuidadoras que trabalham em regime de plantão, né, de 12 ou de 24 horas. Eu não estou falando de ficar na casa do familiar para trabalhar. Eu estou dizendo que o ideal seria que quem cuida do idoso estivesse isolado. Então, teria que ser a família. Se a família não pode, se a cuidadora puder, quiser, se dispuser, se houver essa possibilidade de diálogo com a família, seria melhor para todo mundo, né? Justamente pelo que eu falei, a cuidadora ela vai estar exposta, né? Vai pegar ônibus, vai pegar trem. Então, assim, se a família puder pagar o salário dessa cuidadora para ela ficar em casa, é melhor. Porque é uma coisa que a gente tem que considerar isso também. Muitos familiares, o que estão fazendo? Libera a cuidadora e demite a cuidadora. E isso é um absurdo, né? A não ser que o familiar realmente não tenha condições de pagar. Não, eu tive que parar de trabalhar para cuidar do meu familiar. Então, agora não tem como pagar a cuidadora, ok, né? Mas se você tem condições, se você está sendo liberado do seu trabalho, por que não você liberar a cuidadora? Isso seria o melhor. Mas, enfim, vamos pensar no cenário de que não tem um consenso entre a família e a cuidadora precisa ir trabalhar, né?
É complicado, mas o que a cuidadora pode fazer é, entrou dentro do ônibus, não sentar perto de outras pessoas, tentar ficar o mais distante possível, né? Tentar usar uma luva dentro do ônibus, usar máscara também, para não respirar ali junto com o ar de outras pessoas, para não tocar no ônibus. Chegou na casa da cuidadora, né? Na casa do idoso, tirar aquela luva, tirar o sapato, deixar do lado de fora, tirar a roupa, colocar numa sacola, ir direto para o banheiro, tomar um banho, pegar aquela outra roupa, lavar, colocar no sol e aí sim cuidar do idoso, de preferência sempre de máscara, de preferência utilizando luvas também, e não pode espirrar de jeito nenhum próximo desse idoso, tá? Espirrou, lavou as mãos, higienizou, trocou máscara, trocou luva, trocou tudo para não estar contaminando esse idoso. Mas é assim muito difícil um cuidador que está trabalhando, que pega ônibus, que, enfim, se realmente de fato esse número de pessoas com coronavírus aumentar e a transmissão estiver de fato como dizem as projeções, né, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil a cuidadora não pegar também o coronavírus, né? Então a família realmente tem que repensar e ver essa possibilidade de estar de fato cuidando desse idoso, dessa idosa em tempo integral, tá? Outro ponto que eu quero falar para vocês é a questão da cuidadora familiar. Gente, a sobrecarga assim, emocional da cuidadora familiar tem sido muito grande, né? Porque uma coisa é você estar cuidando, não está em tempo de epidemia, já é cansado, é estressante pra caramba você cuidar 24 horas, mas você tem a possibilidade de sair, pelo menos, né? De ir no mercado, de ir na casa de alguém, mas a cuidadora que ficou idosa, ela também não pode sair porque ela também tem que ficar isolada. E aí eu quero, inclusive, falar isso com você que é cuidadora, né? Porque tem gente que fala assim, não, só eu que estou cuidando da minha mãe, do meu pai, não nas ruas comprar. Mas aí é que é a questão. Se você vai na rua, você também está se expondo, né? E o ideal seria que essa cuidadora pedisse tudo pelo telefone, não fosse na rua. Mas ainda assim, ainda que ela não vá fazer compras, que ela não saia de casa, o que que acontece? A pressão é muito grande, porque ela não pode mais receber visitas, né? Tem casos aqui de cuidadores que me acompanham que iam receber familiares de outro país, não vão poder receber mais, né? Não pode receber nenhum tipo de visita. Isso que acontece, porque tem gente que fala, pensa assim, não, o idoso está isolado, então pode vir os irmãos, né? Pode vir os primos, pode vir todo mundo visitar, não adianta nada, porque se essas pessoas estão transitando pela rua, elas estão suscetíveis a ser atingidas com esse vírus. E aí? Vão transmitir para o idoso ainda que elas não tenham nenhum sintoma, né? Então, assim, a pressão das cuidadoras que estão conscientes disso é muito grande. A gente tem que tentar dar um suporte para essas pessoas, né? Se você não é cuidadora, se você só é um profissional, e eu tenho feito um clamor. Inclusive, hoje, aqui no meu município, né, no grupo de profissionais, a gente tem psicólogos que estão dispostos a atender essas pessoas gratuitamente. Então, se você é profissional também, independente da sua área, serviço social, psicologia, enfermeiro, o que for, se dispõe para conversar com essas pessoas, né, oferecer o seu tempo, porque realmente o peso tem sido muito grande, né? Como a Maria colocou aqui, os cuidadores estão desenvolvendo ansiedade, muitos depressão, porque não sabem quanto tempo vai ficar assim. E eu quero alertar para vocês assim que esse período de isolamento, mais uma vez, gente, não vai durar, pode durar de 1 mês a 2 meses aproximadamente. Provavelmente não vai durar muito mais do que isso, né? Então eu acho que assim, vocês terem essa noção de que isso não vai durar para sempre é importante, né? Isso é essencial, isso traz calma, é um tempo contado, vai passar esse tempo de isolamento. O que não vai poder passar por uns longos meses são os nossos cuidados em relação a essa etiqueta de higiene, né? Aos cuidados com as pessoas que vêm na nossa casa. Isso daí realmente a gente vai ter que ter bastante cuidado daqui para frente até que a gente realmente chegue a essas vacinas, né? Essas medicações realmente façam o efeito desejado, seja comprovado que elas realmente fazem o efeito desejado em todo mundo, que elas não tenham aí contraindicações, especialmente para os idosos, então os cuidados vão ter que se estender. Mas essa situação de isolamento vai passar. Então, se vocês forem acompanhando, né, a maioria das pessoas estão se curando, né, dos jovens especialmente. Os países estão retomando já os contatos sociais, retomando determinados tipos de trabalho, as pessoas estão voltando, mas demora um tempo, né? Eu quero só, deixa eu ver, alguém me botou uma mensagem aqui. Ah, Helena, tem que ter muita calma, isso mesmo, né, Helena? Boa noite, Laudiceia, Marinês Tremendo.
Maria Teodora não está saindo de casa, é isso mesmo, fica com medo. E o medo é justificável, não é o momento de sair, né? A gente vai ter que segurar bastante a onda aí, mas é muito dolorido, é complicado. Eu sei que é dar vontade de sair, de fazer um passeio, né, de andar pela rua um pouco. E quem realmente cuida de idosos, especialmente idosos acamados, idosos que têm doença de Alzheimer, idosos com problemas cardíacos, né? Não é fácil. Então, a gente já é difícil para o cuidador. E aí a gente tem essa pressão institucional, né? Enfim, do nosso presidente, de outros aí, outras autoridades falando que a vida das pessoas tem que voltar ao normal. Quando a gente sabe que os mais atingidos serão os nossos idosos, é complicado, né? Quero dar uma boa noite para a Marta, boa noite para a Esmeralda também. A Marta colocou para mim que é complicado, né? Hoje estou afastada, mas até agora a família não chegou junto em questão financeira. Tem que ter fé que tudo vai ser resolvido. É assim, questão de ética, né? A família deveria pagar o cuidador. Aqui em casa, por exemplo, a cuidadora não vai ficar com meu pai e a gente já conversou com ela, você vai receber o seu pagamento normalmente porque é uma pandemia, não tem, o cuidador não tem culpa disso, né? Uma vez que ele não tem culpa, a gente tem que pagar o cuidador, ele tem que receber o salário dele, assim como as domésticas. Infelizmente, muitas pessoas estão demitindo domésticas, demitindo cuidadores, só que vai passar, gente. A epidemia vai passar. A gente tem aí de 1 mês a 2 meses, né? 3 meses, depende. Eu estava vendo as notícias hoje e graças ao nosso isolamento, esse movimento que a gente está fazendo de isolamento, parece que o número vai ser grande, mas não vai ser tanto como se era esperado, se a gente continuar no isolamento. Claro que temos muitos casos subnotificados, né? E aí é interessante falar isso para vocês também. Por quê? O que a gente está orientando? Teve algum sintoma? Como não tem vaga, né? E não tem tratamento hoje, só tem o que fazer nas fases avançadas da doença, e a gente indica que se tiver sintomas graves, essa pessoa vá para o hospital. Então, em geral, só as pessoas com sintomas graves estão procurando, estão sendo testadas. Não significa que esse número que está sendo apresentado de 2.000 e poucas pessoas, que são só essas pessoas que estão com coronavírus. Pode ser muito mais. Dentre os jovens, esse número deve ser maior entre os adultos, só que nós jovens geralmente não apresentamos sintomas. A questão é essa, por isso que a gente tem que manter o isolamento, porque provavelmente tem muito mais pessoas com a doença, com a possibilidade de passar para o idoso, só que elas não estão com sintomas, né? E como não testaram, alguns países optaram por testar, sair testando o máximo possível de pessoas para descobrir onde estão os focos, isolar logo todo mundo e impedir essa progressão aí da pandemia. Mas o nosso país optou por não testar todo mundo, até porque a gente não tem teste para todo mundo, né? A nossa situação aqui é outra por testar pessoas em situação mais grave. E aí a gente não sabe exatamente, com certeza esse número que é mostrado não é um número real, tá? Então é complicado. Então, Maria de Jesus, o ideal seria que essa família pagasse, né? Efetivasse o seu pagamento durante esse período de isolamento, mas infelizmente, tem pessoas que não têm um mínimo de consideração, né? Minha prima entrou aqui, falou que a gente tem que pensar positivo, né? A Verônica também, Tertulino, boa noite. Ivonete também, boa noite, Ivonete. Seja bem-vinda, né? E eu queria fazer uma consideração com vocês também, gente, em relação a esse posicionamento, né, do presidente. Eu não sei se todo mundo viu. Eu não estou aqui, na verdade, para falar com vocês sobre política, né? Eu nunca fiz, eu tenho 2 anos que eu tenho essa página aqui, nunca falei sobre política, novamente não vou estar falando sobre política aqui, mas estou falando de uma coisa muito séria, né? Ontem eu vi o pronunciamento do presidente, inclusive hoje eu coloquei aqui o meu posicionamento em relação a isso. Eu acredito que a maioria de vocês tenha visto, porque foi em rede nacional, e aí ele falava o seguinte, olha, a gente sabe que as pessoas que morrem por coronavírus, em sua maioria, são pessoas com mais de 60 anos. Então, para que vamos fechar escolas, né? Quem assistiu esse vídeo ontem certamente ficou perplexo se entendeu o que ele quis falar. O que ele quis falar, gente? A gente precisa que a economia funcione, né? As grandes empresas não podem perder os lucros, e se parte dos idosos vão ter que morrer, vou fazer o quê, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo dele, inclusive ao vivo, uma entrevista que ele deu ali no Palácio do Planalto, e ele falou assim, olha, eu não posso ser o pai dos idosos, né? Literalmente desse jeito, se vocês jogarem no YouTube, pronunciamento presidente, vocês vão ver.
E aí ele falava assim, mas eu não posso ser o pai dos idosos, a família que tem que cuidar dos idosos, eu não posso parar o país inteiro, parar a economia inteira por conta dos idosos. Algumas pessoas vão morrer? Vamos, eu lamento, mas o quê? Mas vou fazer o quê? Assim mesmo que ele falou, lamento, né? Então, se grande parte das pessoas que vão morrer são pessoas com problemas crônicos, são idosos, eu lamento muito, mas o país tem que voltar a funcionar normalmente. E o que que eu entendo, eu, enquanto Juliana, eu acho que vocês têm que refletir também. A gente precisa primeiro pensar em vidas. Óbvio, a gente precisa também pensar em estratégias para a economia do país não afundar, mas vamos ter uma crise. A gente sabe quando tem crise econômica, a gente tem um grande número de desempregados, aí o que, que tem que entrar aqui, né? O Estado, o governo, auxiliando, né? Promovendo auxílio financeiro para as pessoas, promovendo recursos para as pessoas que não vão ter condições de se manter. O governo diz muito que não tem dinheiro, mas a gente sabe que tem, né? Tem bilhões aí que são emprestados para empresas, né? Enfim, a gente tem BN10, a gente tem dinheiro. Dinheiro a gente tem, tá? Mas é preciso que o governo invista na população, né? Invista na saúde da população, invista na vida da população. Eu acho inadmissível de um chefe de Estado a gente ouvir falar, não, mas a maioria são pessoas com mais de 60 anos, com mais ou menos com 2 a 3 tipos de doença, vão morrer, eu vou fazer o quê? Vamos voltar a trabalhar normalmente desde que essas pessoas morram. Então, assim, é um absurdo de uma dor ouvir uma coisa dessa, né? E o que eu penso é que tem que ter um acordo, né? Tem que ter um acordo aí da parte econômica, tem que haver um consenso entre os gestores da área de saúde, entre os gestores da área econômica também, de forma também que as empresas possam auxiliar, já que as empresas lucram também, né? E não estou dizendo que lucro é ruim ou que é bom, mas eu quero dizer que nós temos grandes empresas que podem auxiliar a reestruturar o país, que podem nos ajudar nessa crise, que podem nos ajudar do ponto de vista social também. E aí a gente não pode pagar com a vida dos idosos, né? E hoje eu coloquei aqui, inclusive, para vocês, uma parte do estatuto da pessoa idosa que fala que o idoso ele tem direito personalíssimo, ele tem direito à vida, e essa vida tem que ser garantida por meio de políticas públicas. Então, a gente não pode deixar que um discurso desse, né, invalide a pessoa idosa. E eu quero lembrar vocês mais uma vez, assim, para o governo, né, não é interessante. Por que que o governo vai se preocupar? E não estou dizendo o governo de forma geral, tá, gente? Estou falando para alguns governantes, para pessoas que têm posicionamentos aí de extrema direita, né? Bom, para que que eu vou pensar na vida dos idosos, se são os idosos que eu tenho que pagar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Para os idosos mais pobres, que são, em geral, os que vão ter principal problema com o coronavírus, eu tenho que pagar a aposentadoria dos idosos, né? Eles têm 2 ou 3 doenças, então a maioria dos gastos hoje do sistema de saúde são com essas pessoas, então se elas vão morrer, quando eu escuto um discurso daqueles, eu imagino assim, que eles estão dando graças a Deus, né? Que essas pessoas vão morrer, menos um problema para eles. Só que a gente precisa levantar a bandeira, vocês que são cuidadores, vocês que são idosos precisam falar, sabe? A população precisa ouvir a voz de vocês. Muitas vezes o idoso se cala, o idoso não se pronuncia, e vocês precisam se pronunciar, vocês precisam dar a voz de vocês, né? Olha, nós estamos aqui, a nossa vida vale a pena, a gente quer viver, a gente quer ter a nossa vida protegida, porque isso é direito, isso está na Constituição Federal, né? Isso está no Estatuto da Pessoa Idosa, é direito de vocês à proteção. Então, isso não existe. Eu sinto, né, por parte de alguns governantes, como se o idoso fosse um lixo. Eu acho inadmissível, inclusive, que alguns profissionais não se posicionam. A gente teve as sociedades aí falando, né, várias sociedades médicas, e a gente não vê profissionais se posicionando, né? Não vi. Hoje eu procurei no Instagram, não vi profissionais de geriatria, de gerontologia se posicionando acerca desse posicionamento do presidente. Então, nós que estamos à frente, que trabalhamos com vocês, que sabemos dos direitos de vocês, vocês que sabem também que é direito de vocês a proteção à vida, independente se é uma vida, se é 10, se é 20, se é 2.000, não importa, né? Das primeiras projeções que foram divulgadas, aí se falava em 1% da população morrendo com o coronavírus. Sabendo que desse 1%, 80%, 90% seriam pessoas idosas, imagina, gente. Na minha cidade, aqui onde mora a minha família, seriam 2.500 idosos morrendo com coronavírus. Isso não existe, a gente tem medidas preventivas, né? Então, a gente viu que alguns países pecaram, por quê? Por exemplo, a China. Porque
quando começa a acontecer, né, uma situação muitas vezes é comum não levar a sério. Quando se aumenta o número de casos, até que se perceba que é um vírus, isso demora. Então a China teve o primeiro aprendizado que foi muito difícil. A partir do momento que perceberam que o número de casos estava aumentando assustadoramente, que era o coronavírus, né, que era a Covid-19, essa doença, que eles fizeram? Isolaram todo mundo. Ponto. A partir do momento que isolaram todo mundo, muita gente já estava infectada, muitos já tinham morrido, mas os casos começaram a cair. Mesma coisa, Itália levou na brincadeira, mas acabou tendo que aprender com a China também e isolou todo mundo, está todo mundo isolado. Aqui no Brasil chegou mais tarde. Então, a gente tem as possibilidades de a gente estar prevenindo em parte essa situação, né? Porque a prevenção mesmo tinha que ser feita antes. Então, assim, a gente precisa, o idoso precisa entender o que está acontecendo, precisa entender que ele tem que ficar isolado, independente se você ama o presidente, não ama, se ama os governantes, não amam, você precisa se isolar. Eu aqui no meu estado, por exemplo, eu tinha um posicionamento diferente do governador daqui, muitas vezes diferente do prefeito da minha cidade, mas eu tenho que aplaudir, porque a cidade da minha família foi feita barreira sanitária, foram feitas, né, barreiras sanitárias, tem um número maior de profissional trabalhando, o governador do estado aqui do Rio de Janeiro já está planejando, já tem um plano, né, de enfrentamento que vai auxiliar as famílias que vão ter problemas por conta desse isolamento agora, né? Pessoas que eram pequenos empreendedores, etc., familiares de idosos, pessoas que têm Bolsa Família, está agindo, então eu estou aplaudindo, independente da situação, não tinha votado nele nem nada, mas assim, está agindo em prol das vidas, né? Como hoje eu vi um pronunciamento dele também falando sobre isso. O importante é preservar a vida nesse momento e depois pensar na restauração econômica. Então, vocês, idosos, têm que estar inteirados sobre isso. Idoso, cuidador e levantar a bandeira, né? Como eu coloquei aqui hoje, a vida do idoso não tem preço. Como as pessoas que estão olhando a vida do idoso só do ponto de vista econômico estão olhando como preço, né? Vão perder lucro, vão. Então, que se ferre o idoso. Vida do idoso não tem preço, tem valor para mim, tem valor para vocês. Idosos da minha família têm valor para mim. Os idosos da família de vocês têm valor para vocês. Se você é idoso, você quer viver. Então, vocês têm que se posicionar, sabe? Tem que brigar por isso, brigar pelo isolamento, brigar no sentido de levar essa questão, né? As redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, WhatsApp. Gente, vocês precisam se isolar, né? É difícil para o idoso, é difícil para o cuidador, mas quanto mais a gente se isola, isso que a gente tem que entender, mais rápido essa pandemia vai passar. Então, se todo mundo se isola por 1, 2, 3 semanas, o número de casos vai cair assustadoramente. Daqui a pouco a gente vai poder, aos poucos, ir voltando à nossa vida normal, sem se preocupar tanto, porque ainda que nós sejamos atingidos, o sistema de saúde vai poder nos atender, né? Agora, se a gente cede a isso que está sendo falado aí, de que não, né, temos que funcionar tudo do ponto de vista econômico, senão a economia vai parar, isso é pior. É pior para quem? Aí que a gente tem que perguntar, é pior para quem? Porque se não temos isolamento, nós não vamos viver, não é verdade? Principalmente você que é idoso, né? Se as coisas continuam normalmente, você idoso não vai estar aqui para ver a economia, né? Então, assim, vai ser ruim para quem? Vai ser ruim para eles, vai ser ruim para parte das pessoas, né? Mas o preço que a gente vai pagar é dando um tchau para os nossos idosos. Assim, é de uma dor você ouvir certos pronunciamentos. Então, assim, o que eu tenho para pedir para vocês, que eu sempre falo, gente, o idoso, ele tem que ser protagonista. O idoso ele não pode sentar no sofá e ficar assistindo, né? Muitas vezes a gente, para ficar de bate-papo, ficar de conversa, a gente fica, mas para se posicionar, a gente tem medo. As redes sociais, elas precisam ver que os idosos estão aqui, os idosos têm fala, têm voz, né? Ano passado não, esse ano eu fiz uma pesquisa por conta de uma palestra que eu ia fazer na UF, na Universidade Federal, sobre tecnologia. Eu até cheguei a postar alguma coisa para vocês. A importância das mídias sociais para os idosos, né? E aí, nessa pesquisa, dizia que aproximadamente 60% das pessoas idosas do Rio de Janeiro, por exemplo, estão no Facebook. Cadê essas pessoas idosas que não se posicionam, né? Cadê essas pessoas idosas que não colocam a mensagem no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram? Pessoas se isolam, gente se isola, é nosso direito. Nós queremos viver. Cadê vocês? Vocês têm que falar e têm que se posicionar. E eu quero, assim, antes de deixar uma palavra aqui para vocês, eu quero, inclusive, ler uma passagem da Bíblia para vocês agora, antes da gente finalizar, mas eu quero dizer para você que é cuidadora, né?
você está fazendo o que você pode, né? Sempre digo isso para vocês, assim, é muito difícil ficar isolada, assim, é chato, né? Vocês viram que eu, naquele dia que eu tentei ficar isolada por uns dias, porque eu ainda queria visitar a minha mãe. Então eu falei, bom, antes de eu visitar a minha mãe, eu vou ficar pelo menos uns 7 dias, assim, em casa, sair assim, o mínimo possível para eu verificar se eu vou ter algum sintoma ou não e poder visitar a minha mãe. Então, fiquei uns dias isoladas e eu teve um dia que eu fiquei muito, assim, muito, vocês viram, né? Fiquei nervosa, fiquei preocupada e fiquei preocupada com a questão do meu pai também. Sei que semana que vem, a partir do dia 1º, eu não vou ver meu pai e minha mãe, então isso dói. A dor que vocês têm, né, de estar isolados aí sozinhos é horrível. Dor, primeira coisa, gente, dor não se compara. Então, a minha dor não se compara com a sua, não tem coisa pior nem pior. Cada experiência é uma experiência. Então, o cuidador familiar está com a dor de estar sozinho, sem receber visita, sem receber amigos, sem poder sair no portão, sem poder conversar. E lembrando isso, né, gente? Porque tem gente que fica pelo portão. Ontem fui buscar meu pai e tinha um opção de gente pelo portão, opção de senhora, senhor, né? Conversando pelo portão. Não adianta nada você ficar de papo com o vizinho. Mas, em geral, as cuidadoras rígidas que estão entendendo a situação estão isoladas. Então, assim, é muito difícil você ficar isolada, dói no coração, mas entenda, isso vai durar no máximo, assim, perspectivas, né? A gente não pode ter certeza, no máximo 2 meses, 1 a 2 meses, pode ser que seja um mês, 1 a 2 meses aí, que você vai ter que ter esse bastante cuidado com a questão do isolamento. Depois, voltando, vai ter que manter toda a etiqueta de higiene, luvas, evitar espirrar, tudo aquilo, porque a gente ainda vai ter muita gente com coronavírus até setembro, são essas projeções, né? Então, até lá a gente vai ter que manter bastante cuidado, mas a gente vai conseguir, quer dizer, até lá as medicações, né, já vão estar funcionando, a gente vai ter menos problemas se a gente atachar essa curva, como a gente tem falado para vocês. Aí o sistema vai dar conta de atender os idosos, a gente respira um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade. Mas é importante que a gente aprenda, assim, a dar um tempo para essas idosas, né? Dedicar o nosso tempo, dedicar o nosso carinho, dedicar o nosso amor para essas cuidadoras, né? Para as idosas e idosos que estão com as cuidadoras, idosos e idosos, mas oferecer um tempo para as cuidadoras, né? Elas precisam da nossa atenção, então ligar, dar um suporte, né? Um suporte, uma conversa que seja, já vai ajudar, tá? Já vai ajudar bastante. E tinha mais uma coisa que eu ia falar, acabei vendo um comentário aqui, né? Foi da Maria, né? Zilma, seja bem-vinda, Zilma. Boa noite. É isso, Maria. Nós, com certeza, né? Sueli Castelar colocou aqui também, venceremos. Esmeralda colocou aqui para mim, estou muito preocupada. Meu neto amanheceu com dor nas costas, e depois febre e dor de cabeça. Então, Esmeralda, se ele apresenta febre, né? Se for uma febre baixa, você pode segurar em casa. Se a febre subir um pouco, né? Aí você vai ter que procurar um serviço médico. Eu sugiro para você ligar para o 92 do seu município, pedir uma orientação. Tem um profissional médico que fica de plantão no 92, ele vai te orientar, você aferir, ver como está a temperatura, né, do seu neto, vai te orientar se você deve ir para o hospital e para qual hospital você deve ir, tá bom? Antes de ir, tenta ligar para o 92 ou ligar para a unidade de saúde do seu município para saber se vale a pena você levar o seu neto ou não, se tem a possibilidade ainda de algum profissional de SAMU ir na sua casa. Alguns municípios têm feito isso também, né? De formar equipes para irem na casa para verificar os sintomas e aí ver se fica em quarentena, se vai para o hospital ou não. Então, tenta essa possibilidade, tá bom? Sueli falou que eu sempre animo, né? Vou animar agora, que eu vou ler uma passagem bíblica para vocês, tá bom? Zilma Maria, vai passar isso aí, Maria, vai passar. Fã corintiana também. Helena falou que não sabe, que os idosos não sabem utilizar as redes sociais. Então, muitos sabem, né? Muitos não sabem e muitos sabem, né? E aí, quando eu falo assim da gente se posicionar, eu falo para os idosos que já estão aqui na rede social, que já participam, que sabem usar Facebook, WhatsApp, tem que postar, as pessoas têm que ver. Até porque, gente, por que não dão muito valor aos idosos? Porque os idosos não são obrigados a votar, mas os idosos podem votar. E vocês também podem utilizar essa arma a favor de vocês, a arma do voto, né? Ou seja, eu voto na próxima eleição, eu vou votar. E à medida que vocês se posicionam com esse poder também que está nas mãos de vocês, os governantes já começam a ficar assim, não, eu vou trabalhar aqui em favor dos idosos porque eles também podem votar em mim. A gente tem que utilizar o poder que a gente tem, não é verdade?
A Laodiceia colocou aqui, vamos fazer uma corrente de oração pedindo proteção, né? Obrigada, Laodiceia, eu agradeço demais aí, vou estar sempre orando por vocês. Eu quero ler uma passagem bíblica para vocês. A gente está falando de tempo, né? Do tempo que vai passar, e eu quero ler uma passagem bíblica, que é de Eclesiastes 3. Acho que a maioria de vocês já conhece, né? Eu leio, me traz tranquilidade, eu acredito que vai trazer para vocês também. E fala o seguinte, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha aí que nós estamos passando, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. E aí vai, né? Mas assim, é uma passagem bíblica assim que faz a gente entender que existe tempo para tudo, né? Mas, e dentro desse tempo, a gente faz o que a gente pode, né? Como eu sempre falo para vocês, aconteceu essa epidemia, essa pandemia agora, né? Não é culpa de ninguém, ninguém tem como. Vieram várias conversas, né? De que o vírus teria sido criado, enfim, a gente escuta de tudo nesse momento, né? Mas o vírus ele está aí e ele traz vários desafios para a gente, não é verdade? Traz desafios do ponto de vista de para a gente mudar enquanto ser humano, né? Tem propósito de tudo, tem um propósito nisso tudo que a gente está passando também. Então, eu acho que a humanidade vai. Algumas pessoas estão refletindo bastante, estão mudando. Outras pessoas a gente está descobrindo quem são, né? O individualismo, o egoísmo, a gente tem visto isso não só de governantes, mas de empresários, até da própria pessoal da esquerda, né? Falando de política, e sempre fala, critica. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, tá, gente? Eu sou em favor da vida humana. Mas, às vezes, a gente vê muito do lado do pessoal da esquerda e reclama, e detona, presidente, governador, não sei o quê. Mas agora as pessoas estão querendo correr, né? A gente vê pessoas no ambiente de trabalho fugindo, que não querem trabalhar, querem dar atestado, ou que foram liberadas do trabalho quando não trabalham em emergência, que poderiam estar ajudando a população, fazendo uma live, mandando mensagem, fazendo qualquer coisa, estão correndo. Então, assim, a gente está aprendendo quais são as pessoas que estão do nosso lado também, as pessoas que preservam a vida. Eu estou tendo um aprendizado muito grande, especialmente em relação àqueles que estão a favor dos idosos, que eu vejo, inclusive, empresários que trabalham com pessoas idosas, profissionais de saúde que trabalham com pessoas idosas que não estão se posicionando, né? Ou seja, pessoas que estão pensando só em lucrar com esse público. Então, a gente consegue visualizar isso também. Então, a gente aprende tudo. A gente aprende em relação às pessoas que estão à nossa volta, em quem a gente pode confiar. A gente aprende que a gente tem que se posicionar. A gente está aprendendo que a gente tem que cuidar da nossa vida para cuidar da vida do outro, né? Os cuidadores estão aí, familiares também. Se eu fico doente, os outros à minha volta ficam doentes também. Então, a gente está tendo essa percepção de unidade, né? Por outro lado, a gente está percebendo que tem momento que a gente não pode abraçar, e está aqui, né? Eu lendo hoje, né? E que eu prestei mais atenção nesse versículo ainda que fala, né? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E a gente está enfrentando isso hoje, mas tem um tempo determinado para cada coisa, tem um propósito para tudo, tem um propósito nisso, né? Eu acho que os idosos estão aprendendo, cuidadores estão aprendendo, estamos aprendendo a valorizar mais as pessoas, a nos valorizar, e de tudo isso a gente vai tirar ensinamentos bons. O que a gente não pode também é sentar, esperar e deixar os nossos idosos adoecerem e morrerem, né? Então, ao mesmo tempo que a gente entende que existe um tempo para cada coisa, talvez esse tempo de hoje seja o tempo da gente se posicionar, né? Seja o tempo da gente aprender a preservar a nossa vida, preservar os nossos. Eu queria só fechar com uma reflexão rápida aqui, né? A gente sempre fala assim para os cuidadores e para os familiares, né? Olha, antes de você cuidar do idoso, você precisa cuidar de você. Para você amar o idoso, você precisa se amar. E agora os cuidadores estão tendo essa experiência, né? Porque se fosse uma doença que atingisse só idosos, ou que de repente atingisse a cuidadora, mas não passasse para os idosos, a cuidadora ela ia adoecer e não estava nem aí. Ah, não vai passar para o idoso, então não estou nem aí, eu vou adoecer, né?
E hoje a gente está percebendo que não. Você, cuidadora, tem que preservar a sua vida. Olha o aprendizado. Para poder preservar a vida do próprio idoso. Então, é uma experiência, né, de você, que é cuidadora, aprender de fato a se amar, não é verdade? Aprender a se amar, porque só se amando você vai poder amar o idoso. Só passando por essa prova de cuidar de você, cuidar radicalmente da sua saúde, que você vai poder cuidar do idoso e realmente, de fato, levar saúde para ele, não é isso? Então, reflita sobre isso também, né, nesse momento, que eu acho que isso é uma reflexão grande também para nós, né, para todos os cuidadores aí. Eu quero dar uma boa noite para todos vocês, então, né? Maria Teodora colocou que adora essa passagem, também me traz muita tranquilidade, né? Lourdes Silva também. Estamos aí quase uma hora de live, né? Eu quero agradecer a presença de vocês, quero mais uma vez dizer que vocês tranquilizem o coração, acalmem, isso vai passar. A gente já tem tempo previsto, as epidemias não duram mais do que, as pandemias mais do que 2 meses, né? Em geral. Então, provavelmente essa situação vai passar mais rápido, né? Então, vamos fazer exercícios, vamos ler, vamos contar umas com as outras, né? No nosso grupo, quem quiser entrar também no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo no Telegram também, que a gente conversa, o grupo está aberto justamente para vocês trocarem experiências, né? Conversarem, um chora, outro chora, eu já chorei também, por aí vai. E a gente vai se ajudando, tá bom? Então, quem quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, só mandar uma mensagem para 22 999 583839. E quem quiser entrar no grupo do Telegram, também aqui na minha página, abaixo de cada postagem tem um link para entrar no grupo do Telegram, gratuito, vocês vão poder conversar e se ajudar lá também, tá bom? Gente, ó, uma boa noite para vocês, tá bom? Fiquem na paz e amanhã a gente volta para conversar mais um pouco, tá bom? Isso aí, Maria, vamos viver um dia de cada vez, tendo a esperança que tudo vai passar. Né, Laodiceia? Isso aí, Eclesiastes 3. Tem um tempo para cada coisa, esse é o tempo da gente ficar em casa, cuidar da nossa saúde, né? Cuidar dos nossos, cuidar com o amor da nossa vida, assim a gente vai preservar a vida dos nossos, com bastante paciência. Esse é o tempo. E vai chegar o tempo da gente abraçar, da gente se beijar e da gente retomar a nossa vida normalmente, tá bom? Forte abraço, então, ó. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.